Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber aqui no nosso estúdio a doutora Samantha Hernandes Nava, ela que é advogada criminalista, empreendedora. Doutora, que alegria te receber aqui, muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de poder falar, levar informações, para pessoas. Sim, falar sobre direito criminal com foco em violência doméstica, que é um tema tão importante e que desde a pandemia a gente tem falado mais, né, doutora? Agora eu quero entender por que você escolheu esse caminho profissional. Então, acho que começou desde de cedo, assim. Eu sempre fui muito questionadora em casa, né? Então, eu acabei que fui fazer direito porque o meu pai, ele trabalha nessa área do direito, nessa parte criminal, funcionário público, e eu estava perdida, ele falou, e aí, por que você não faz direito? Você é uma cara de juíza, porque eu sempre fui muito questionadora, né? Como nós somos em 3 lá em casa, se o meu irmão mais velho falasse, não fui eu, o do meio falasse, não fui eu, e eu falasse, não fui eu, a culpa, independentemente de quem fez ou não, a culpa era da Samantha. Você tinha que se provar duplamente. Eu tinha que me provar. E aí eu ficava pensando, caramba, por quê, né? Porque se eles estão apresentando as mesmas provas, que é o poder da fala, por que comigo eu tenho que... Mas independente de qualquer coisa, São eu era dois culpada. homens? Dois homens mais velhos, eu sou a caçula. Pra quem acha que caçula é o protegidinha, não, lá em casa não era. Na sua casa, a lógica era oposta. Lá em casa a lógica era oposta. Então, muitas vezes eu levava a culpa sem ter a culpa. E eu ficava questionando. Você já tem esse senso de justiça, Já, então, aflorado. aflorado. A gente pode dizer isso. E eu ficava questionando e meu pai falava, não, porque é. Talvez o machismo fala um pouco mais alto nessas horas, né? Mas ok, tudo bem. Então, desde cedo, eu convivia com essa parte da justiça. E aí, além da justiça, eu ficava vendo, falei, caramba, o que passa na cabeça, né, do meu pai, da minha mãe, para achar que fui eu, sendo que não tem outros meios de provas ali. Aí eu ficava só pensando, e meu pai, quando eu cheguei na época da faculdade, ele falou, por que você não faz direito? Você é muito questionadora, tem uma cara de juíza. Ele não é advogado? Não, ele é funcionário público. E aí, eu acabei indo fazer direito por conta dessa indicação, do meu pai. Só que sem saber muito direito ainda. Aí fiz direito, me formei. Na época, o meu chefe, o desembargador na qual eu trabalhava, ele era presidente da seção criminal. Então, automaticamente, o gabinete dele foi pro menor infrator. Então, a gente eu fiz 2 anos, durante 1 ano, eu fiz só trabalho, voto em cima de menor infrator. Então, eu lia relatório da vida pregressa, né, do adolescente. Isso me chamava muito a atenção, essa parte da cabeça mesmo. O que leva, né? A psicologia. Psicologia. E era muito relatório da Fundação Casa. Então, no primeiro ano eu fiz essa parte do menor infrator. E no segundo ano, o doutor, que era o desembargador, ele voltou. Saiu da presidência da seção criminal e voltou. E automaticamente nós fomos para o criminal. Comecei a trabalhar só com criminal. Como estagiária? Como estagiária. Segundo ano com ele e último ano da faculdade. Ai, gente, o que eu vou fazer de TCC? E fiquei. Eu comecei a perceber que tinha assim, a quantidade de processo em relação à violência doméstica era demais, assim, demais. Aí, principalmente depois da Maria da Penha, se não me engano, é de 2006, né, doutora? Sim. Principalmente, Que foi bem talvez a época que você entrou na faculdade, provavelmente. Sim, mais ou menos isso. Eu falei, e assim, umas com medida protetiva, outras com não, outras não tinham, outras com medidas protetivas que as medidas protetivas foram descumpridas. Então, eu falei, medidas protetivas, elas funcionam? E o que determina? O que determina, né? Então tem muito a ver com o psicológico ali também da pessoa, tem muito a ver se você está entregando essa ordem judicial para uma pessoa que não tem nada a perder, ou para uma pessoa que tem tudo a perder.
porque existem vários fatores na cabeça, né? Você não sabe o que a pessoa está pensando. Sim. Existem aconteceram vários casos de homens matarem as mulheres e, assim, simplesmente matar. Com medidas protetivas. O feminicídio pelo feminicídio Feminicídio banalizado. Então, será que é uma questão de sanção? Será que é uma questão de determinação judicial? Acredito que não. Então, isso começou a me chamar atenção. Então, o meu tema de TCC foram medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e a sua funcionalidade. Sua Eficácia, aplicabilidade e eficácia. E Um aí, temaço, hein, doutora? Parece para nossa época. ô, louco. E aí acabou que esse foi, assim, eu comecei a me aprofundar, né, na lei e nas medidas protetivas. E a cada passo que eu dava, eu via uma coisa a mais. Cada passo que eu dava, eu via uma coisa a mais. Então isso mexe muito com o quê? Com a parte psicológica. Para quem que você está enviando essa determinação judicial? E com a parte judicial também. E aí é um trabalho muito multidisciplinar Muito. e complexo. Muito. E aí que entrou a neurociência na sua história? Foi. Você começou a estudar neurociência. Na verdade, eu comecei a estudar criminologia, Tá. que é o direito penal é a ciência do dever ser, que é a ciência da determinação legal. Então, se está escrito na Constituição, você precisa cumprir. Se está escrito no direito penal, você precisa cumprir. A lei está no papel e você precisa cumprir. Se você descumprir, você tem uma sanção. Então, Sim. o direito penal é a ciência do dever ser. E a criminologia é a ciência do ser no mundo real. Do porquê ele está fazendo tal coisa. O que levou ele a fazer tal coisa. Então, é uma coisa mais complexa. E é baseado no quê? Na experiência. Na experiência da realidade. Essa ciência. Então, existem vários fatores. Será mesmo que só porque a pessoa mora na comunidade ela vai para o mundo do crime? Existem pessoas da alta sociedade que foram para o mundo do crime. E crime é crime, gente. Classe social não indica, não determina. É crime, se de rapina ou não, se furto ou roubo ou de colarinho branco, é crime. Sim. Então, crime de colarinho branco acontece aonde? Nas altas esferas, nas na altas cúpula. esferas, na cúpula, na política, em todo lugar que a gente acha que não, acontece. Acontece alguma coisa ali por trás. Então, crime é crime. Então, por que a pessoa que mora na comunidade, ela é rotulada como criminoso? Sim. E a pessoa que é da alta sociedade, não. Porque ela consegue comprar, né? Enquanto a pessoa da comunidade não consegue. Então, isso foi mexendo muito com a minha cabeça. E eu fui estudar a parte de criminologia. E neurociência. E neurociência foi depois. Quando eu comecei a estudar criminologia, eu tinha alguns professores que citavam a neurociência. E eu falei, gente, será que é patológico? Será que não é? E essa parte da neurociência, ela divide o cérebro, né, em três. Para quem não sabe, o cérebro é dividido em três. Tem a parte do límbico, que é a parte das emoções. Tem a parte aqui do córtex pré-frontal. Exatamente. Que é a parte que a gente, né, que a gente é a nossa consciência. E lá o reptiliano, que é a nossa inconsciência, a coisa que a gente faz no automático, instinto. Então, falei, caramba, que loucura, né? Tanto é que, por exemplo, se a gente for falar aqui, o cérebro de um psicopata, ele é igual ao nosso? Não, ele é inativo em algumas partes, né? Então, isso é uma... E aí, por ser inativo, ele tem que responder igual a nós? Olha só, entendeu? É complicado. Você fala, nossa, a gente não tem resposta para tudo. E aí eu comecei a estudar criminologia, perceber algumas coisas e perceber que eu consigo entender ambos os lados e ser uma pessoa justa para ambos os lados. Porque assim, por exemplo, as pessoas elas falam,
Apanhou do marido. Só que aí a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência. A mulher tem sim o poder da fala, porque como diz a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não é para punir homens, e sim para proteger mulheres. Sim. Então, Tem uma sutileza aí nessa colocação. exatamente. Aí o que a mulher faz? Muitas mulheres fazem, gente. Desculpa, mas muitas mulheres fazem. Já peguei muito disso. Utiliza a Lei Maria da Penha a seu favor quando não acontece nenhum tipo de violência doméstica. Para manipular as pessoas. Para manipular o parceiro. Ah, você vai sair de casa? Então eu vou falar que você me bateu. Ou que você é tóxico, que você é manipulador, que você... E aí o homem fica em qual posição? Você entende? A cabeça do ser humano é muito complicada. E aí, ó, até você provar que nariz de porco não é tomada, Leva um tempo. leva um tempo, a pessoa já é rotulada de violento, e não, né? Então, é complicado você mexer com vidas. Sim. E existem todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. As pessoas que sim utilizam a lei a favor delas porque elas precisam, e as pessoas que não. As que elas utilizam a lei para prejudicar terceiros. E para você chegar até aqui, para você me contar tudo isso, você estuda muito, imagino que diariamente. Muito, muito. E, Tem todo. e onde entra o empreendedorismo? Em que momento da sua vida você decidiu, de fato, empreender? Não, agora eu vou sozinha, agora eu vou com o meu escritório. Na verdade, quando eu saí da faculdade que eu fiz o TCC, né, de medidas protetivas e tal, minha primeira cliente, o meu marido já era advogado e já tinha escritório. Só que ele é da área civil, então área de família, empresarial, e nunca foi muito o meu forte, né? Aí, o que eu fiz? Eu conversei com ele e abri a parte criminal na Nava Advocacia. E aí foi sucesso. E você acredita que, que o meu primeiro cliente, minha primeira cliente, foi um caso de violência doméstica? Você atrai, né, doutora? Exatamente. E no final, a cabeça atrai, né? E no final, A cabeça atrai. eu percebi que os dois tinham uma coisa chamada vítima. Você já ouviu falar de algumas vítimas? Existem vários tipos de vítima. Eles eram a vítima provocadora. Um provocava o outro. Sim. E torcia para que um não surtasse antes do outro. Isso tem tudo a ver com neurose, né? Que se retroalimenta ali no relacionamento. Então, isso é tão verdade que quando ela me procurou, inclusive ela era uma mulher transexual, olha que diferente. Para quem não sabe, sim, a Lei Maria da Penha, ela cobre essa parte do gênero feminino. Então, para quem é transexual, se vê como mulher, mas não nasceu com essa biologia, Ainda assim se ainda assim se enquadra. Eu não sabia disso. Se enquadra. E aí eu comecei a perceber. Ela falava, e só que ela era muito assim, falava uma coisa, depois ela voltava naquela coisa e desdizia aquela coisa. E teve um certo momento que ela fez 12 boletins de ocorrência. Seguidos? Seguidos. De tudo quanto é tipo. De furto, de roubo, de violência, de violência física, de psicológica, de tudo quanto é tipo. Ou seja, ela queria prejudicar o parceiro, de fato. Aquilo Quando era ela notório. me procurou, ela já tinha esses 12 boletins de ocorrência. E aí eu comecei a estudar e tal. E ela me procurou por quê? Porque o parceiro foi preso. Preso como? Em flagrante. Diz que foi preso em flagrante. O BO estava lá, né? O inquérito policial estava para comprovar que ele foi pego com uma faca na mão, ameaçando ela. Só que não aconteceu nada. Mas Ela forjou a situação. talvez tenha forjado. Eu não vou dar certeza, mas sim. E você ali como advogada dela, que aí, difícil essa situação. no começo, eu falei, caramba, né, gente? 12? Você fala, que injustiça de porcaria é essa, né? Pra não falar outra coisa. Que justiça de porcaria é essa? É nosso primeiro impacto, o primeiro sentimento que você tem diante de uma injustiça, né?
Ou suposta injustiça. Daí você percebe que existem sempre 3 verdades. A sua verdade, a minha verdade e a verdade. Né? As pessoas, elas costumam falar a verdade que lhes convém. Só que aí quando você vai... Quando uma pessoa, que nem eu, adoro analisar tudo, né? Os 2 lados. Quando uma pessoa que nem eu vai analisar o outro lado, você fala, não é bem assim. Então, com essa minha cliente, primeira cliente, cara, foi um impacto, assim, Meu Deus, que total. caso. Um sabe? abacaxi. Um verdadeiro abacaxi Ele pra você foi descascar. preso e ela queria que ele continuasse preso. Tudo bem, ok. Só que foi por um crime, assim, ele foi caracterizado um crime de ameaça lá na decisão do tribunal e acabou que ele saiu. Porque a pena de descumprimento de medida protetiva, porque ele tinha medida protetiva e ele estava descumprindo, é baixa também. De 6 meses a 2 anos. E aí ele saiu. E aí ele saiu. Não, mas antes disso, pra você ter uma ideia, ela foi várias vezes no presídio pra visitar. Apaixonadíssima. Apaixonadíssima, assim, e parecia que um não via assim outro. E nessa saída dele, Meu Deus. os 2 vieram no escritório. E aí você, como advogada, sou palhaço ou advogada, né? Exatamente. Aí meu marido também estava junto, ele também tem todo esse jeito, né, com as pessoas. Eu falei, vamos participar comigo, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Nitidamente, um provocava o outro, vítima provocadora de lá, vítima provocadora daqui, e depois não aguentava o surto de qualquer lado. Se fosse dela, ele não aguentava, se fosse dele, ela não aguentava. Desafiador. Desafiador total. Total. E aí, do nada, tudo bem, saiu, de novo fez boletim de ocorrência, fez o 13º boletim de ocorrência quando ele saiu, de ameaça. E aí, depois, ela simplesmente saiu do Brasil e ficou por isso mesmo. Então, você percebe que é uma coisa que talvez é uma coisa de autoafirmação. Eu posso. Você não me desafia não porque eu posso? Eu tenho direito. E utilizando a lei para isso, o que é muito Exatamente. grave, porque a gente não fala, né? Mas usa o tempo do juiz, o dinheiro público, entra nessa coisa litigiosa da briga, que é o que se evita hoje no judiciário, né, doutora? É um contrassenso muito grande. Muito, muito. Essa é uma história muito saborosa, um grande desafio. Mas pegando esse gancho, qual foi o maior desafio da sua vida profissional até aqui? Existe esse momento? Desafio. Existe. Foi um caso que acabou há pouco. Ele ficou 7 anos na justiça. Foi um caso que também era violência doméstica. E sim, a menina estava mentindo. E eu peguei o agressor para defender. E aí foi 7 anos. 7 anos na justiça, só que ele estava respondendo em liberdade, né? Então, ele era um menino do bem e tal. Um menino mesmo, tinha 20 anos. E estava sendo acusado de lesão corporal. E lesão corporal é estupro. Meu Deus. Tá? Só que existem vários fatores para você entrar com uma denúncia dessa, né? Precisa ter o laudo pericial para ver se houve estupro mesmo, para ver se teve conjunção carnal, se não teve, né? Então é bem complicado. Então demorou muito esse processo. E foi um dos processos que mais me deixaram com frio na barriga, assim, sabe? Fala, caramba, eu tô vendo que ele não fez nada. Se ele fez, não foi uma coisa tão grave. E ele tava, assim, por um triz de não responder 15 anos dentro da prisão. E o que se faz com o estuprador lá dentro? Esse é um ponto estuprado também. Ou morto, né? Ou morto. Não, a convicção é que se você é estuprador pedófilo, você vai ser estuprado. Se você é estuprador, você vai ser estuprado. Então você recebe a mesma moeda que você entregou para mulheres, que você estuprou, vai acontecer com você. É a lei da atração, entendeu? Sim. É a lei o mundo é redondo, do retorno. Exatamente. E aí esse caso ele pegou de uma forma, porque assim, o meu marido também ficou, né?
E ele, e ele falava pra mim, não, mas ele colocava mais medo, assim, na pessoa, sabe? Eu falei, meu, você não entende nada de criminal. Por que que você tá aqui? Ele acabou se envolvendo. Isso, não acabou tem se envolvendo também. E aí, como não havia provas, como que funciona a Lei Maria da Penha? Você pede medidas protetivas, aí você entra com processo, se você quiser, dependendo do processo, dependendo do tipo penal. Ameaça, você entra com representação. Se você não entrar com representação em 6 meses, ele é decadenciado, você não pode mais entrar com processo. Então, só fica vigorando a medida protetiva. Só que a medida protetiva não é ad eterno, não é? Ai, mas tem um prazo, né? Não tem prazo também. Ai, a mulher tem o poder da fala. É só ela falar que todo mundo vai acreditar. Em primeiro momento é assim. Num primeiro momento é assim, porque como mesmo, acabei de dizer, Maria da Penha disse que a Lei Maria da Penha não era para era para proteger mulheres e não para prejudicar homens. Atacar homens. Entendeu? Então, a primeiro momento, para evitar o feminicídio, para evitar uma coisa pior, você pede as medidas protetivas já direto na delegacia. E em 48 horas, a lei diz em 48 horas, e até às vezes antes, o juiz precisa determinar. Então, é engraçado. Você acaba... E esse caso que eu falei que pegou demais assim comigo, foi exatamente isso. Ela falou que ele fez. E qual foi o desfecho? Só que no decorrer do processo, ele me mostrou fotos deles juntos, porque eles eram amigos. Fotos deles juntos em festa, depois do ocorrido, que estava publicado, Copa do Mundo junto, e ela falava de nos pé anos junto. posteriores. Exatamente. E ela falava de pé junto que tinha medo dele. Tinha medo. Você vai chegar perto do seu agressor? De jeito algum. Então. E aí eu comecei, essa história tá mal contada. Porque assim, na parte do inquérito policial, ela diz uma coisa. Na parte da instrução, que é a parte do processo mesmo, ela diz outra coisa. Então eu fui pegando essas divergências e fui montando a minha tese. Primeira instância eu ganhei. Ele foi absolvido. Achei que o Ministério Público, por quê? Pela fragilidade de provas. Por quê? O laudo pericial não deu nada. Não deu nada. Não deu que ela teve conjunção carnal. Não deu nada. E ela não tinha outras provas. Era a palavra dela contra dele. Era a palavra dela contra dele. E além disso, eu tinha a minha parte tinha provas que ela ainda mantinha contato com ele. Inclusive áudios e tal. A minha dica, gente, para as pessoas que estão sofrendo isso, gravem. Tenham maior número de provas contra. Porque não é só a mulher que sofre violência doméstica. O homem também sofre violência doméstica. É óbvio que ele não vai ser defendido pela Lei Maria da Penha, mas existem outros meios no direito penal que ele pode, sim, ter uma medida protetiva, entre aspas, contra a mulher. Contra ameaça, contra manipulação, stalkeamento. Sim, tudo isso. Só que não é pela Lei Maria da Penha, é pelo Código de Processo Penal. Então, a minha dica é essa. Gravem, guarde tudo que vocês possam, que possa ser importante para provar a sua inocência. Para o juiz entender. Para o juiz entender que aquilo ali não aconteceu, que aquilo ali é puramente... E depois, sabe o que vocês fazem? Entrem com uma ação contra a mulher de denunciação caluniosa. Porque além de prejudicar terceiros, eles prejudicam o quê? O próprio judiciário. Sim. Que pilhas e pilhas de processos, você está se preocupando com um processo que não existe? Poderia estar investindo tempo em outros denunciação caluniosa, indenização, e é isso. Já aconteceu comigo. Deu provar que não aconteceu, nesse caso que eu tô te falando, e nós entramos. Ela teve que pagar a indenização. Claro, pro judiciário. Porque ele sofreu que nem um doido. Ele sofreu durante 7 anos da vida dele, achando que a qualquer momento ia sair uma decisão falando:
você está preso. Mandado de prisão tá aqui. Imagina a cabeça desse rapaz. E ele tinha família, a esposa estava grávida. E aí foi para a segunda instância. O Ministério Público apelou. E eu peguei um procurador que fez a sustentação oral, porque eu fiz questão de fazer a sustentação oral, que ele era muito bom. Só que o que acontece? Ele pegou só a parte dela. A verdade tem quantos lados? Tem 2 lados. 2 lados e a verdade. Então ele só falou da parte dela. Então eu peguei muito essa parte na minha sustentação oral. Ele falava, eu estava anotando e tal. Falei, então, como bem diz o doutor, diz tal coisa, só que esqueceu de mencionar tal coisa. Você acha que falta educação e informação neste sentido para a sociedade, para as pessoas tomarem cuidado antes de entrarem com qualquer BO, com qualquer processo, antes também de agirem, de ameaçarem, enfim? E quais seriam os meios de acesso a essa informação? Eu acredito que... De onde tem que vir essa informação? De mim. Aqui, doutora Samantha Hernandes Nava, que vos fala. No caso, eu acho que falta sim educação e um pouco de interesse também, sabe? As pessoas elas não gostam de estudar. Elas gostam de fazer o seguinte. De fazer barulho. Exatamente. De pincelar, dependendo da mídia que você assiste, assisto SBT, assisto tal, assisto... Dependendo da mídia, a gente sabe que existe ali um viés político, né? E aí você pincela aquela verdade, pincela a outra verdade, só que não analisa o todo e faz a sua própria verdade. Então falta um pouco de interesse de saber o todo, analisar o todo. Quanto mais fontes, melhor. O porquê que aconteceu, o que levou a essa reação. Mas ela gritou com ela, uma louca. Ela gritou comigo. Mas por que ela gritou? Será que você não provocou? Então falta um pouco de interesse, um pouco muito de educação, um pouco muito de vontade das pessoas, né? Então eu faço vídeos curtos nesse sentido, até que com um pouco de graça no meio, para ver se a gente capta essas pessoas, para ver se a gente consegue melhorar o pensamento humano. Que tipo de seguidor você tem atraído com esses vídeos, doutora? Todo tipo de seguidor. Todo tipo. Mulheres, homens. Que faixa etária? Não jovens, mas até 50 e poucos anos. Homens até 50 e poucos anos. Eu já tive comentários nos meus vídeos falando que a lei não existe não, porque ela tirou tudo de mim. Aí eu falo, calma, a lei existe sim, é porque tal coisa. Seu advogado, tal, poderia entrar com tal. E eu solto informações, eu não fico guardando informação pra mim. Eu quero ver o bem das pessoas, eu quero que o mundo seja melhor. Sim. Eu tenho que pensar assim. Muito bom. Qual o papel da rede social hoje no seu dia a dia? Ele tem importância, mas assim, não é uma coisa que eu fique lá todo dia vendo, não sei o quê. Porque o meu dia é tão corrido que eu acabo às vezes eu acabo meio que esquecendo, tá? Acaba esquecendo a rede social. Isso é ótimo. Caramba, isso é muito eu não vi nada da vida alheia ainda, né? Mas para uma advogada empreendedora que está ali com o seu escritório, é importantíssimo estar na rede social. Sim. Passando essas informações. Rede social, ver o que está acontecendo no mundo, né? É uma janela. Fala, você precisa assistir jornal. Mas assim, o jornal só tem desgraça, né? Aí eu falo, não quero. Obrigado. Aí não, mas você precisa estar atualizado. E ele tem razão. Mas você pode selecionar de outro jeito, que não do jeito tradicional, antiquado, né, da televisão? Posso. Então, eu posso ver um todo. Eu não preciso pincelar a verdade. Pra formar a minha verdade. Entendeu? É que nem eu falo. Tem gente que adora fazer a gente de louca, né? Ela gritou, ela não sei o quê, mas quantas vezes o cara não provocou antes dela gritar? Quantas vezes ele não traiu antes dela gritar? Ele não subjugou. Ele não julgou, ele não falou alguma coisa que machucou ela e ela ficou quieta. Então, é um todo. Para toda ação tem uma reação. Por mais que não seja agora, nesse momento. Xingou, ela ficou quieta. Fez tal coisa, ela ficou quieta. Chega uma hora que o corpo não deixa mais segurar. Explica pra gente como funciona esse ciclo. Para as mulheres que estão assistindo o nosso programa entenderem. Quando começa? Como identificar esse ciclo, o começo desse ciclo Da violência de violência doméstica?
são pequenos atos, né? Às vezes começa até no namoro. Porque normalmente no namoro é aquela coisa, ai, maravilhosa, né? Tô apaixonada, não sei o quê. Mas quando você começa a engajar um namoro sério mesmo, com o decorrer do tempo, você começa a perceber a personalidade da pessoa. Então, se ele saiu do sério sem motivo, se ele gritou sem motivo, às vezes já é uma tendência a não conseguir se controlar numa situação, uma situação mais pesada. Então, é questão de observação mesmo. De tá sempre ali atento, falando, não entendi por que ele gritou. Ele simplesmente surtou. Então pode ter certeza que... Aí você vai atrás do quê? Do passado dele. Eu falo para todas as minhas clientes. Você quer namorar? Peraí, deixa eu puxar aqui a ficha pra gente ver se ele é gente boa. Né? Tá acontecendo muito isso. Já pegar o CPF da pessoa e ver se tem alguma coisa. Muitas amigas minhas me mandam. Ó, eu conheci um cara, o CPF dele, tem como você puxar? Meu Deus. Eu vou lá e puxo. E muitas vezes a gente acaba vendo violência doméstica, tal, foi processado. Isso é super difícil, né, doutora? E você tem uma atuação muito forte no projeto Justiceiras. Queria que você contasse aqui para quem tá assistindo. A Justiceiras foi um presente, né, na minha vida, assim. A gente consegue ver nesse projeto outras realidades, né? Normalmente a gente vive só na nossa realidade, né? A gente consegue perceber que em qualquer âmbito, em qualquer local, pode ser mais nobre, pode ser na comunidade, tem violência doméstica. Existe violência doméstica. Existe lesão corporal grave. Então, e você percebe que, caramba, eu preciso ajudar essas pessoas que elas não sabem, muitas delas não sabem os direitos que elas têm. Então, é complicado. E como é sua atuação lá dentro? Lá é assim, eu faço a parte jurídica, né? Eles me remetem, tem a parte do WhatsApp, é tudo online. Normalmente, quando a mulher procura justiceiras, ela já preenche um formulário dizendo como que é a prática do crime, da violência, não sei o que, como é que é, qual que é a constância, quando que ela consegue falar. Isso é importante, né? Falar com quem? Falar com alguém das justiceiras para fazer uma consulta, tudo gratuito, Sim. tá? Então, essa parte de horário, né? Tem que prestar atenção no horário. Você não vai chamar a pessoa no horário que ela tá do lado do agressor. Sim. Então, já tem todo esse formulário pra gente saber o que acontece, mais ou menos, pra gente não ficar revitimizando também. Perguntando muito, sabe? Porque às vezes não dá tempo. Eu tive algumas consultas que a mulher falava assim, calma aí, calma que ele tá chegando. Deve ser recorrente isso. Super recorrente. E aí a gente tem que ficar quieto. Tem que ter essa sensibilidade. Ai, é difícil, é bem difícil. Tem algumas que param de falar, você fica, ai gente, o que será que aconteceu? Será que aconteceu? E depois volta a falar. Então foi um presente, assim, para eu perceber as diversas realidades do mundo, da vida, né? Falar, ai não, a violência doméstica, ela tem a ver sim com a estratificação social. Não, ela não tem a ver. Não existe isso. Tem a ver com o psicológico. O psicológico da pessoa, o que ela aprendeu na infância, qual que foi a base da infância dela. Não estou generalizando, existem muitas pessoas que foram criadas em locais violentos e são sucesso hoje. Mas a tendência é para que não. Por que existe violência doméstica? Às vezes o homem que bateu hoje viu o pai batendo na mãe no passado. Na cabeça dele aquilo é certo. Aquilo é certo. O cérebro dele não foi lapidado. E não é só a parte física, né, doutora? Não, fica mais a parte psicológica, né? Porque o roxo vai sair. Mas e os traumas que você fica lembrando? Você tem que fazer... É uma terapia constante com você mesma, né? Não, eu sou forte. E a parte psicológica, nesse caso, quando eu fiz a pós em criminologia e psicologia forense, ela me ajuda muito para eu conseguir trazer essa mulher de volta. Esse resgate feminino. Para ela se perceber mulher.
Porque elas não... porque eu não sei fazer nada, porque... Gente, se você começar a falar que você não sabe, você não vai saber mesmo. O seu pior sabotador é você mesmo. Sim. Esse seu trabalho, ele é bastante pesado do ponto de vista psicológico, né, doutora? Como é que você se cuida como profissional? Eu gosto de falar sobre isso nesse programa, Viver e Empreender. Gosto de falar que não são flores, né? Qualquer empreendimento, qualquer empresa que você venha abrir, você precisa se cuidar. Muito tempo. Como é que a Samantha faz no dia a dia, então, para equilibrar, para girar os pratinhos, para ter seu papel em casa com seu marido e enfim? A vida tem 3 pilares, né? A mente, o espírito e o físico. E ela tem que estar em constante equilíbrio, né? Então, o que eu faço para tirar esse peso? Academia. Né? E assim, ler muito e ter muitos pensamentos que não sejam negativos. Tentar, pelo menos. Às vezes a gente acorda, nossa, não acredito, já acordei, já tropecei. E de onde já vai vem? Já vai ser, o dia não vai ser legal. Não faça isso. Você só tropeçou. Você pode fazer o seu dia bom. Então eu procuro, como se diz, moldar a minha mente para manter esse positivismo, esse otimismo dentro do meu dia a dia. Não sei como eu consigo, mas é uma coisa de prática, né? A neurociência fala, quanto mais você pratica, mais você faz no automático. Treino é tudo. Treino é tudo, exatamente. Então, eu já sofri muito com síndrome do pânico no passado. Então, foi um momento difícil para mim. E eu demorei muito para saber o porquê daquilo. E aí, com o tempo, com a maturidade, eu fui percebendo o porquê que eu tinha aquilo, né? Que eu achava que eu ia morrer. Maturidade e informação. E só no trânsito, gente. Quantas vezes meu marido não foi lá me pegar... Dirigindo na marginal. Dá o gatilho, né? Isso. E aí, comecei a perceber que a vida não era só estudo. Que às vezes eu fico bitolada no estudo. Não, eu preciso também descarregar esse fardo que fica, né? Na gente, porque essa a pessoa cobrança. Descarrega em você. A pessoa descarrega em você. Querendo ou não, é um descarrego em cima de você. Total. Por mais que você pense que, eu sei lidar com isso. Não, o corpo fala, o corpo é uma coisa, absorve, sei lá. Então, eu comecei já a cuidar dessa parte mais do corpo físico, da alimentação. Aí começou a melhorar a parte... Faz muito tempo que eu não tenho nenhuma crise de síndrome do pânico, por exemplo. Olha só que bom. Talvez a maturidade, as crises que eu tenho, me trouxe, falei, não, eu preciso me cuidar. Não é só estudo, não é só trabalho. Porque a gente fica nessa parte, né? Ai, meu profissional. Então, bem, seu profissional, ele vai sair. Mas e sua saúde? Se você chegar no que você quer, se você chegar lá onde você quer, mas sem saúde, você vai gastar todo o dinheiro que você ganhar com os tratamentos que você precisa fazer? Nada justifica. Então é um triângulo, né? E o que te inspira, doutora, hoje? As pessoas. De que maneira? Todas as pessoas me inspiram, né? Eu acho que essa parte das pessoas serem iguais por fora, no sentido 2 olhos, uma boca, um nariz, e tão diferentes por dentro. Cada um tem um cérebro, cada um tem uma forma de viver, cada um foi lapidado de um jeito. Então, essa parte de você conviver com diversas pessoas, eu consigo tirar algumas lições em relação a isso. E esse, para mim, é o mais interessante. Qualquer pessoa que passa na sua vida, você vai tirar um aprendizado. Seja pro bem e seja pro mal. Falar, não vou fazer isso porque isso daí tá errado. Você começa a construir as suas convicções. Então, as mentes humanas, elas me inspiram. E a gente acaba percebendo que realmente a gente não entende nada. Quando a gente começa a entender, a gente vê que a gente não entende nada. Que a gente não sabe nada. É o que eu tava comentando com você antes da gente começar aqui. O cérebro de um psicopata, por exemplo. O cérebro, ele é dividido em 3. O límbico, o córtex e o reptiliano. Ok.
No psicopata, a parte do límbico funciona normalmente. Eu não vou falar que ela não funciona. Ela funciona em partes. Em alguns momentos. E ela não ativa em partes. Existem estudos para isso, enfim. Já analisaram tantos cérebros de gente. E isso, a psicopatia, ela é patológica ou ela é adquirida durante o tempo, por conta da sua educação? Da sociedade, dos estímulos externos. Do ambiente onde você vive, das suas companhias. Existem os dois fatores. Sim, existe a plasticidade neural que se constrói a partir das relações e das pessoas que você escolhe que dizem conviver. Que você se você conviver com 7 pessoas, a sua referência vai ser aquelas 7 pessoas. Se você conviver com 7 pessoas drogadas, não estou generalizando, mas é bem possível que você vire a 8ª. Se você, a máxima, né? Se você conviver com 7 pessoas da alta, de que tenham sucesso, que te tragam alguma coisa, você também vai ser uma pessoa, no caso, bem parecida ali com as pessoas que você convive. Doutora, agora conhecendo bastante sobre o cérebro humano, sendo exatamente quem você é, o que você diria para você mesma ali no comecinho, na faculdade, quando você não sabia o que fazer? Você faria a mesma coisa? Do jeito que você fez? Eu acho que não. Sério? Eu acho que não. Eu fiz direito, né? E depois eu fiz essa parte psicológica. Eu acredito que se eu soubesse, porque no decorrer da minha carreira, eu acabei fazendo aquele teste de vocacional. E aí deu 100% psicologia. Foi aí que eu já me entreguei, entendeu? Falei, é isso mesmo. Só que, como eu já estou na caminhada do direito, eu não posso voltar atrás. Você vai combinar, você já está combinando muito bem. O que acontece? Eu tô tentando fazer essa parte se conectar com a parte do direito. E isso me ajuda demais. Então, se eu pudesse voltar atrás, provavelmente eu faria psicologia antes, para depois fazer direito. Certo. Enfim, é isso. Mas esse projeto Justiceiras veio então a calhar, no momento que você consegue combinar e trabalhar muito bem esses dois lados. Mais ou menos porque como na Justiceira existem vários âmbitos, né? A parte jurídica, a parte psicológica, que é feita por psicólogos, né? Especialistas. E a parte social também, enfim, é uma rede, né? É uma rede... coberta por todos os cantos. Então, eu não posso, por exemplo... Invadir a seara alheia. Invadir a parte da psicologia. Eu até perguntei quando comecei a participar. Falei, eu posso? Não, você não pode invadir. Tá bom, então. Mas assim, talvez isso me ajude com a sensibilidade de perceber o problema da pessoa, de falar como ela pode proceder, se ela não quer. Porque depende da mulher, ela não quer. Como que a mulher vai? Quando? Eu costumo dizer que coragem. Mas se ela procurou um projeto como o de vocês, alguma coisa ela quer. Sim, mas existem mulheres que não querem dar continuidade. Entendi. Quando elas percebem que elas estão ali naquele meio e que a polícia pode chegar a qualquer momento. Por exemplo, cárcere privado, que existe vários casos, já peguei vários casos. Vamos mandar a polícia? Vamos mandar a polícia. Então, quando ela percebe que a polícia vai, ela já fica com medo. Não quero mais não, não quero mais não. Porque o medo vem à tona e atropela tudo, enfim, a coragem vai lá para baixo. Então, é complicado, porque quer, mas não quer. É bem ambíguo, sabe? E aí eu tento mostrar os caminhos. Você tem 3 caminhos. Pode fazer isso, você pode continuar sofrendo, ou você pode sair. Mas para onde eu vou? Existem vários locais sociais que o Estado remete, né? Longe de qualquer coisa. São locais que acolhem mulheres em estado de violência doméstica e ninguém sabe onde é. São abrigos, né? E nesse abrigo
Nesses abrigos, eles vão moldando, ali tem a parte psicológica, eles vão remetendo para a parte de mercado de trabalho. Então, é um trabalho bem, sabe? Mas sim, existe. Mas para onde que eu vou? Para o abrigo. Se você realmente quer sair desse ciclo, existem meios para você sair desse ciclo. Tem muitos filmes que mostram isso, filmes até uma brasileiros, filmes estrangeiros também. E haja habilidade, hein, doutora, para você conseguir ter jogo de cintura, convencer uma vítima como essa a se retirar de uma situação tão indigna, né? É uma situação muito difícil. Como você se define como profissional? Além de muito sensível, estudiosa, que eu posso dizer? Ai, aí você pegou pesado, né? Peguei, eu pego pesado aqui. Pegou pesado, né? Eu acho que eu sou uma pessoa determinada a ajudar as pessoas, levar informação. Independente se eu faço isso como profissional ou não, né? A parte financeira não tem nada a ver com a parte financeira. Eu gosto de ajudar as pessoas. É como se fosse uma missão. Uhum. Eu estudo e eu levo a informação. Uhum. Então eu quero ser, assim, eu quero ser referência. Ai, doutora Samantha. Eu quero ser referência. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, que nem eu falei, cada pessoa que entra na sua vida. Uhum. Você vai tirar um aprendizado, você vai tirar uma lição. Então, eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que ajudou elas a saírem daquele buraco e se refazerem. Entendeu? Então, é a coisa de ajudar mesmo. De fazer a diferença. Isso, fazer a diferença. E ver melhoras no mundo. Que hoje tá difícil, né? Hoje não temos tolerância. Tudo que a gente fala tá errado. Tudo, assim, existem coisas que a gente fala que não tem nada a ver com o lado do preconceito, mas eles colocam de um modo como se você fosse preconceituoso. Já te rotulam. Já te rotulam. É isso que acontece no crime, é por isso que tem tanto crime também. Então, é complicado. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa amiga, do bem. Foi a doutora Samantha que me ajudou. Muito bom. E que conselho você dá para quem está no começo da carreira, doutora? Criminal? Criminal, claro, a sua área. Mulheres? Mulheres. Mulheres, gente. Olha, Esse recorte é ótimo. a área criminal é bem complicada. Assim, é bem, vamos dizer assim, preconceituosa em relação à mulher. Porque esse âmbito é mais masculino. Não tem o que falar. Você vai numa delegacia, é só homem. E o que o homem faz para se sobressair em cima de você? Ele quer o quê? Já teve alguns casos, né, que eu tive que fazer diligência na delegacia, que o delegado quis ser ou arrogante, ou soberba, e sim, eu não sou desse jeito. Ele começou a querer falar, senta ali. Senta ali. Eu falei, não sento, eu sento se eu quiser. E se eu quiser também chamo as prerrogativas da OAB, porque eu tenho direito. Então você saber se portar e estar em constante estudo, porque o saber, ele não te humilha. Ele só te leva para frente. Sim. Você está sempre em aprendizado, você está sempre bem informada sobre os seus direitos, sobre os direitos da advogada, sobre os direitos de tudo, do seu cliente. Porque normalmente, às vezes, né, você tá lá como advogado da parte ré, e você já é rotulado, tá defendendo o bandido. Gente, calma, existem dois lados, você não sabe por que aconteceu, né? Existem, por exemplo, homicídio. Homicídio, às vezes o cara que morreu estuprou a filha do cara que matou. Então, aqui, sabe? Então, calma, não é questão disso, é questão de que existem dois lados, toda ação gera uma reação. Então, a minha dica para as pessoas que estão começando agora, estudem, porque o estudo, ele só te traz benefícios. E o melhor de tudo, não te traz essas humilhações que você vem a ter durante a constância da advocacia. Porque é bem complicado. A parte criminal em si é complicada. Como eu atuo mais na área de violência doméstica, hoje 80% das minhas clientes são mulheres. Então, é um pouco menos complicado. Eu sou um pouco menos rotulada de estou defendendo o bandido. Mas, normalmente, quando alguém fala, você é criminalista?
Sou criminalista e todo mundo tem o direito à defesa e ao contraditório, tá? Até que provem o contrário, porque às vezes a história começa de um jeito, você fala, não, é culpado. E no decorrer você percebe que não. Então você está rotulando uma coisa que você não sabe, que você não conhece. Você está julgando antes de você saber os dois lados. Gente, escutem. Escutem. Não pincela. A gente tem costume de pincelar a verdade aqui. Pincelar a verdade aqui, fazer nossa própria verdade e achar que tá certo. Gente, principalmente na parte política. É uma discussão, né? Eu odeio discutir política. Né? Mas é uma discussão que eu fico só observando. Falo, caramba, será que essa pessoa lá não sabe disso? Será que essa pessoa também não sabe disso? E qual a referência dela? Qual a referência dela? Onde ela quer chegar? Por que ela tá falando isso? A minha cabeça é muito louca. Doutora, uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores, por favor. E uma mensagem final? Então, é exatamente isso. Mundo, estudem. Tentem ser melhores a cada dia. Tentem ter informações para fazer a coisa certa. Porque, por exemplo, você vai no judiciário, tem o juiz. Desculpa, mas eu vou falar, tá? Eu já trabalhei na segunda instância. O juiz que eu trabalhava, o desembargador que eu trabalhava, ele lia tudo. Era nitidamente dava para ver que ele lia tudo. Porque ele tinha uma lógica nas decisões dele. Nas sentenças. Você percebia que ele via. Era a segunda instância. Normalmente a gente só mexia com apelação, né? Só recurso. Então, você percebia que ele tinha uma lógica na cabeça e ele fundamentava super bem. Mas não são todos assim. A maioria das pessoas que elas fazem concurso para ser juiz, você tá julgando vidas ali, gente. Olham só o recorte. Olha só, você pega assim, eu pincelar que eu não vou ler. Já teve vários casos de advogado colocar lá receita de bolo. E o cara julgar mesmo assim. Então, nitidamente, o juiz não lê. Então, pessoas, vocês estão numa posição que é para fazer o bem, faça a sua parte direito. Né? Porque é complicado. Você fala, cara, não tem justiça? Cara, eu tô falando isso, eles não mencionaram isso? Absurdo. É um absurdo, porque são vidas. Ninguém está imune de cometer crimes. Você pode estar num dia péssimo, tropeçou na cama, bateu a canela na quina. E no caso das mulheres pode estar de TPM, que tá de também TPM é um agravante. também. E aí, simplesmente, não tô no meu normal hoje, vem me encher o saco. Deu logo um tapa, lesão corporal, a pessoa bate a cabeça e não era isso que eu queria. Mas você vai responder. Então ninguém tá imune. Existem dias e dias. Você fala muito sobre isso na sua rede social. Gostaria que você deixasse aqui, doutora, por favor, suas redes sociais. Minhas redes sociais é Samanta, arroba. Samanta, com TA normal. Hernandes com 2 N's, Nava. Hernandes com H, importante dizer. Hernandes com H e 2 N's, Nava. Isso, Instagram. Muito bom, doutora. E quem quiser me procurar, Nava Advocacia. E tá lá. Inclusive lá na minha bio, tem o meu contato. É só clicar no linkzinho e tal. Então a minha mensagem de hoje é essa. Procurem saber os dois lados antes de julgar. É isso, doutora. Não julgue antes de saber. Não julgue antes de saber. É bem difícil isso. Você está julgando vidas. Você pode estar sendo o quê? Leviana, injusta. Injusta. A maior parte das coisas são injustas, né? Porque não tem uma análise de um todo. Eu costumo fazer isso. Para ser melhor, passar informações melhores, eu costumo analisar um todo antes de falar. Que você fica pensando, você está falando isso, mas você sabe disso? E você sabe disso? Então, informe-se, né, doutor? Informe-se, vá lá no Procure Google, podcasts como o nosso, né, e vamos procurar mais conhecimento. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Viver e Empreender TV, que você volte mais vezes pra gente conversar, tem muita pauta pra gente colocar na mesa. Tudo que é bom acaba, mas você volta logo, né, doutora? Se você me convidar. Já tá convidadíssima. Samanta Hernandes Nava é o nome dela, o Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau.